Bom, deputado, era exatamente isso que eu ia lhe perguntar, né? Se aumenta o número de cadeiras aí na Câmara, aumenta também no Senado, aumenta ou diminui o número de cadeiras nas Assembleias Legislativas? Como é que ficam os estados dentro deste projeto? Que vai, pelo que eu entendi, e até pelo que a gente tem acompanhado, vai acabar de novo na mesa dos ministros do STF. Na verdade, a princípio é o seguinte, pelo que foi votado aqui na Câmara e foi aprovado, nenhuma Assembleia Legislativa vai diminuir o número de deputados estaduais. E vai ter esse acréscimo 17 ou 18, não sei exatamente o número agora, de deputados federais, que vão ter, então, a partir de 2026, os seus gabinetes aqui na Câmara dos Deputados. Bom, de qualquer maneira, em algum momento, esse dinheiro vai sair dos cofres públicos, mesmo que a Câmara, claro, a gente sabe que o Legislativo tem orçamento, mas são 64 milhões por ano a mais neste orçamento que vai ser gasto aí, fora todas as outras questões e tudo que está dentro de gabinete parlamentar. Dalcira, eu acho que essa não é a questão central, porque digo com toda tranquilidade por quê. Por exemplo, se nós temos hoje 513 gabinetes, e nós temos 30 comissões, nós temos aí 3 senadores por cada estado, imagina o estado de São Paulo tem 3 senadores, o Acre, o Amapá também tem 3, então essa proporção também está totalmente errada pela questão do tamanho dos estados, da população, da questão da economia. Não tem como comparar Alagoas com São Paulo, não tem como comparar Roraima com o Paraná, não tem como comparar o Acre com o Rio Grande do Sul. São realidades totalmente diferentes, mas todos os estados têm 3 senadores, ponto, né? Então, acho que essa proporção também deveria ser diferente. Ter um número mínimo, como hoje tem estados pequenos, tem 8 deputados. E São Paulo, que é o maior, que tem 70. Eu ouvi dizer ontem aqui, por parte de deputados de São Paulo, que não vai ter aumento nem diminuição, que se for fazer uma nova distribuição pela população do estado de São Paulo, eles teriam que ter 111 deputados estaduais, né? Muito mais do que eles têm hoje. Então, essa conta, por isso que eu acho que o projeto de lei ele é incorreto e injusto e desigual, inclusive, se a gente for olhar sobre esse prisma, tem deputado aqui que vale 20 vezes mais que o outro pelo tamanho do estado comparado com o vizinho. Então, o que vai acontecer? Dá para a gente diminuir a despesa do parlamento com isso? Dá. Mas se hoje cada gabinete que tem 20 assessores, reduz um por gabinete, você vai ter mais de 500 resultados. Você pode redistribuir isso na casa. Então, essa matemática dá para fazer tranquilamente, sem problema nenhum. Agora, é difícil convencer aqui, digamos, a mesa diretora, os líderes partidários, a fazer uma engenharia que reduza alguma coisa. Porque todo ano a gente percebe aqui, não, os deputados e os senadores querem mais emenda. Os deputados e senadores querem mais cota, etc, etc e tal. E é muito da pressão que a gente recebe aqui. Nunca na história recebemos tantos pedidos de ajuda, de auxílio, de hospitais, de prefeituras, de APAI e tantas outras entidades e instituições que normalmente não recebiam sequer recursos, não tinham convênio, não tinham emenda, que nos últimos anos estão procurando socorro, e às vezes até alguém diz para mim, olha, deputado, nós estamos enxergando vocês, deputados, como um banco que nos consegue um recurso a fundo perdido que a gente não precisa pagar. Até nesse cenário, a gente acaba sendo jogado numa discussão que as questões financeiras e monetárias são sempre as mais importantes, Alcira. Você tem toda a razão. Mas é porque, na verdade, hoje as pessoas buscam essa qualidade, elas buscam essa questão
toda e realmente, muitas vezes a única saída é buscar emendas, né? Agora, por exemplo, assim, a Câmara autorizou, votou de forma unânime por causa da calamidade do Estado do Rio Grande do Sul, que o governo gaúcho não precisa, durante 3 anos, pagar nenhum centavo da sua conta, da sua dívida com a União. Mas o próximo governador vai pagar. E, com certeza, vai ser uma conta muito salgada. E aí, o que a gente escuta muito também, assim, em especial, de parte da sociedade e da grande mídia, o governo gasta demais. Bom, gasta demais. Mas o que aconteceu no final do ano passado? E era para, então, a gente conseguir mexer nas questões do judiciário. Ninguém aceitou. Mexer nos super salários, quem ganha mais de 50 mil por mês. Ninguém aceitou. Mas no salário mínimo, que é do aposentado, da vovó, do vovô, aí do trabalhador, aí teve concordância para tirar R$ 10 por mês. Como que se isso fosse a salvação das contas públicas. E se tentou tirar, inclusive, do Proagro, para não ter tanto dinheiro para indenizar o pessoal da seca. Mas e como é que a gente faz isso se a seca é uma coisa tão grande, tão repetida, em especial no Rio Grande do Sul? Vai deixar o agricultor sem nada? Então, é difícil quando a gente tem um cobertor curto para dar conta dessas questões todas, entre tantas outras. Mas a tabela do SUS tem que corrigir. Tá bem? De onde é que vai sair o dinheiro? Vai sair do cofre da União. Mas agora nós vamos fazer a isenção do imposto de renda até 5 mil. Ok, importante, concordo. E quem ganha 5.200, quem ganha 6, como é que fica? Vai pagar 27%? E o agricultor que tem uma movimentação superior a 600 mil por mês, além de declarar, vai pagar? Os prefeitos e os estados já estão reclamando, porque eles vão ter um FPE e um FPM menor. Então, essa é um pouco a matemática que se usa aqui, como diz na Bíblia, dai a César o que é de César, e vamos ver como é que a gente administra o cenário, porque o cobertor, ele precisa ser espichado ao máximo. Normalmente mas não chega. Mas na questão do imposto de renda, a sociedade brasileira, principalmente a classe média baixa, espera com ansiedade a aprovação desse projeto de isenção até até 5 mil reais. Justíssimo, justíssimo. É o motorista de ônibus, é o pessoal que trabalha na loja. Até os aposentados. Claro, perfeito. Assim como tem uma PEC aqui. Boa noite, deputado. Inclusive, olha, há trabalhadores, deputado, que não têm casa própria, não têm veículo na garagem para ir se locomover ao trabalho, utilizam transporte coletivo, pagam aluguel ou pagam financiamento de casa própria e estão pagando imposto de renda no contra-cheque. Claro, perfeito, exato, porque aí não é o que a gente tem, o contra-cheque, o imposto de renda é descontado no valor que tem naquele contra-cheque. Então, inclusive, há 3, 4 anos atrás, quem ganhava 2 salários mínimos já pagava imposto de renda, o que é um contrassenso, e quem tem ações de R$ 1 milhão aplicados na Petrobras está isento. Assim como nós conseguimos arrumar algumas coisas que vão ser implementadas de agora em diante na reforma tributária, e um camarada lá no bairro, lá na colônia, que comprou moto usada, que tem que ir no cartório, bater aquele carimbo e pagar mais uma taxa, tinha que pagar IPVA. Enquanto que o cara que tem um avião particular estava isento, e que agora vai começar a pagar. E aquele que tem um barco que custa 3 milhões não pagava IPVA, que agora vai pagar. Então, acho que algumas coisas a gente conseguiu arrumar para ter um pouco mais de justiça nessa questão de finanças, da economia, e que esse tema do imposto de renda, eu acho que o Arthur Lira, que vai ser o relator do projeto, ele já disse que vai me dar umas mexidas. Agora, que aquela questão da isenção até os 5 mil reais, tem muito deputado que acha que não é o certo, pode ter certeza que não vai ser uma discussão fácil e nem uma votação unânime.
Eu acredito que não vai ser fácil, não vai ser unânime também, mas é preciso que a população também fique atenta, né, ao que vai acontecer e acompanhe, porque a discussão não é só esquerda, direita, mas sim o que é melhor para o país e de que forma esses projetos vão ajudar a transformar, a melhorar a vida de todos nós. Né? Claro, Dalcila, se você pega um motorista de ônibus, eu vi aqui um ensaio, ganha 3.000 e poucos reais por mês, eu não sei se todos ganham isso, ele contribuía era descontado dele mais de 1.600 reais por ano que ele pagava imposto de renda ganhando 3 e pouco. Esse dinheiro agora vai ser dele. E esses 1.000 e pouco certamente vão servir para ele comprar alguma coisa para melhorar a alimentação da família, ou vai comprar uma roupa, ou vai fazer alguma coisa que antes o dinheiro ia para o cofre da Receita Federal ou do Tesouro da União. Pois é, mas o camarada tem um fusquinha lá, para exagerar, né? Um carrinho lá de terceira mão pagando IPVA, o cara que tem um chatinho, tem um iate, né? Não paga nada, quer dizer, tem umas injustiças bem injustas, para ser redundante, né, deputado? Mas é aquilo que eu dizia antes, Dalcira, quem fez essa lei não foi um trabalhador, um operário, não foi um deputado que veio lá do chão de fábrica. O parlamento também tinha aqui, e há muito tempo tem, uma elite que comanda, que faz lei a favor de quem é abastado e contra quem é trabalhador. Por exemplo, como é que é fácil hoje cobrar imposto? E quem tem CNPJ e CPF, tem endereço, todo mundo sabe onde é que é a empresa. Agora, vai cobrar imposto do contrabando, do cigarro, da bebida, dos óculos, do descaminho e tantas outras coisas mais que acontecem. Então, o que normalmente a gente enxerga aqui? Mas nós temos que aumentar o imposto. Mas imposto de quem? De quem já paga muito. E de quem não paga ou paga muito pouco, teve sempre essa vantagem. E, normalmente, as grandes aplicações financeiras e de ações estavam isentas, e enquanto que o contra-cheque do trabalhador com 4.000 reais já tinha desconto do imposto de renda. Porque aí é muito mais fácil de fazer as coisas andarem, porque isso é declarado. Tá certo, então. Deputada Eysur Chu, muito obrigada pela participação, pelas suas informações. Tenha uma boa noite aí em Brasília.